Boa noite. Vamos estar iniciando mais uma vez o nosso estudo das quintas-feiras, falando ainda sobre o Velho Testamento, agora iniciando mais uma nova fase do nosso estudo, onde queremos lembrar dos profetas posteriores à luz da Bíblia em hebraico, na sua divisão. Nós já vimos os profetas anteriores, hoje queremos dar uma introdução sobre os profetas posteriores. Quando falamos em profetas ou profetismo, nós temos que entender que esse movimento, chamado profetismo ou dos profetas, ele tem início entre os séculos 9 e os séculos 4 a.C. Por que e como começou esse movimento? Nós lembramos e sabemos que tanto Moisés, até Abraão, nós temos ali algumas pessoas que são conhecidas como profetas, inclusive Moisés, são chamados, mas eles não fazem parte ainda de um movimento chamado profetismo. O profetismo ele começa de fato, a gente vê isso quando Israel traz a monarquia para si, ela tem um rei, e ao lado desse rei sempre vai ter um profeta em nome de Deus para estar falando a esse rei, auxiliando esse rei, denunciando, mostrando coisas para a vida desse rei. E também com o advento dos povos que são ameaça para Israel, desde o povo assírio, nós vamos ver aí muito o trabalho dos profetas nesse período. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, os profetas vão então constituir-se como o único intermediário entre Deus e Israel, como um povo, ou como uma nação. Depois nós vamos entender o exílio, vamos ver no exílio e pós-exílio, os profetas não vão estar muito ligados aos reis, mas sim aos sacerdotes do povo também. Porque a missão do profeta, ou a missão profética, ela é direcionada ao povo de Deus, mas também em muitas ações também diante dos povos sobre a face da terra. Quando falamos de profeta, às vezes eles têm alguns títulos. Podemos ver os profetas sendo chamados de videntes, sendo chamados de homens de Deus ou até mesmo de filhos dos profetas. Já estudamos um pouco sobre os profetas anteriores à luz da Bíblia em hebraico. Agora nós vamos falar um pouco dos profetas posteriores, enquanto aqueles que anteriores falavam de algo que já aconteceu, os posteriores não, eles vão olhar para frente, principalmente algo que ainda vai acontecer, e eles vão analisar então e avaliar o passado e o presente do povo, à luz do seu futuro também. Aproximadamente 100 anos após Elias, aparecem agora os primeiros profetas posteriores. Quais são os primeiros profetas? Nós vamos ter Amós, nós vamos ter Oséias, nós vamos ter Isaías e nós vamos ter Miqueias. Elias e Eliseu agora está ficando praticamente em segundo plano. Por quê? Porque eles pertencem aos profetas anteriores. E as palavras agora são diferentes, as palavras de diversas épocas da atuação de um profeta agora vai ser tratado com uma visão mais presente e futura da vida do povo. E as ações dos profetas vão começar a ser colecionadas também e sendo justapostas uma à outra. Por isso nós vamos ter um problema em relação aos profetas posteriores na compreensão dos seus livros, porque ler os livros dos profetas posteriores ou da visão profética a partir de então, os livros não vão ter na leitura o quê? Tanto critério para coisas cronológicas, seguindo ordem cronológica. Geralmente são reunidas partes de visões proféticas, de falas proféticas, aparentemente desordenada. Somente vamos ter uma visão mais cronológica quando falamos dos profetas posteriores no livro de Ezequiel, que segue uma cronologia.
A leitura dos profetas posteriores, então, para nós nem sempre é fácil, né? Ela se torna um pouco complicada, né? O que mais precisamos e vamos ver em relação aos profetas posteriores? Que quase todos são chamados de grandes poetas. Por que grandes poetas? Porque, em geral, os relatos sobre os profetas são registrados em duas formas: em formas de prosa, né, e também os seus ditos proféticos, né, de forma de poesia. Suas pregações são mais poéticas, né, trazendo então o quê? Uma linguagem mais figurada. O que também vai gerar dificuldade para nós quando nós lemos os profetas posteriores na compreensão, por causa das suas prosas, né, nos seus relatos, né, e por causa das suas mensagens serem um tanto quanto figuradas, né, poéticas. O que mais vamos entender nos profetas posteriores? Que há três grandes profetas posteriores e 12 menores profetas posteriores, onde nesses profetas nós não vamos incluir Daniel, porque Daniel pertence aos escritos. Estamos seguindo aí a forma hebraica, né, de divisão do Velho Testamento, né? E nos menores nós vamos incluir Jonas, né, no sentido profético, mesmo sendo um livro bem diferente dos demais livros proféticos posteriores. Entre os profetas também havia o quê? Uma diversidade impressionante. Nós vamos ver aqui características distintas em cada um dos profetas, mas mesmo tendo essa distinção, né, dentro deles, nós vamos ver também que havia entre eles um anúncio que era quase que unânime, né? O que os profetas sempre mostravam como mensageiros de Deus é que quando eles faziam a sua profecia, né, eles sempre traziam quase uma espécie de mesma fala inicial. Assim diz o Senhor. Né? Isso dava unanimidade ou uniformidade, né, à fala dos profetas também posteriores. Assim diz o Senhor. Aparece em Amós 14 vezes. Em Ezequiel, 125 vezes. Em Jeremias, 157 vezes. Olha o que diz também, examinando o livro de Jeremias, no capítulo 1, verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Por isso que os profetas, então, eles tinham essa certeza sobre si. As palavras dos profetas são palavras de Deus. Assim diz o Senhor. Deus falou assim, né, e dessa forma, então, a expressão passa a ganhar força nesse movimento profético que está iniciando. A palavra do Senhor aparece na Bíblia, né, essa expressão, 241 vezes, das quais 221 vezes vai estar nos livros proféticos. Então nós temos que considerar, né, um profeta como o quê? Como um portador de uma mensagem divina. Assim diz o Senhor, é Deus quem está falando e não o profeta. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós vamos ver também diante dos reis uma tendência, né, dentro do reinado posterior a Salomão, de um rei às vezes não querer ouvir a palavra de Deus por meio do profeta de Deus e ele ter um profeta particular para si. E esse profeta então vai falar o quê? Vai falar a boca do rei, aquilo que o rei quer, né, que seja dito. Não diferente do que a gente vê acontecendo às vezes nos nossos dias ainda em relação a algumas questões, né, quando falamos do ser humano. Mas um homem não se torna profeta por conta própria. Um homem não vai ser profeta porque o rei assim determinou também. Mas ele vai ser profeta porque ele é chamado e autorizado por Deus. Isso é muito forte também no movimento do profetismo a partir dos profetas maiores, né? Longe de desejar ser profeta, nós vamos ver que no chamado os profetas às vezes resistiam a isso, né? Os homens não queriam trazer sobre si essa
essa missão, por ser uma missão, às vezes, difícil e dura. Por que difícil e dura? O mensageiro, ele vai ser dominado por Deus e vai ter que falar aquilo que Deus assim mandou falar. E isso vai trazer reações, né? E essas reações vão ter que acontecer à luz do chamado profético. Pelo fato de a sua palavra ser o quê? Palavra do Senhor. Então os profetas estão absolutamente seguros que essa palavra também vai surgir o efeito. A partir do momento que ele pronuncia, né, essa palavra vai surgir o efeito, seja para o bem ou seja para o mal, seja para trazer bênção ou seja para trazer juízo. Né? Então isso pesa sobre a vida também dos profetas. Né? Jeremias capítulo 23, verso 29, ele diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Né? O que esse texto está dizendo? Que a palavra de Deus é o quê? É uma força ativa que cria, mas também é uma força ativa que pode destruir. Né? Então isso está muito presente na vocação do profeta. Ele sabe que ele está levando uma palavra que vai ter essas duas conotações diante, tanto do rei, quanto do povo e quanto dos sacerdotes, futuramente. Né? Da mesma forma, os atos dos profetas, então, não são simbólicos. Os atos dos profetas são, em primeiro lugar, o quê? Palavras do Senhor que vai realizar os seus planos. Essa palavra vai surgir efeito e não tem como ser o contrário. Não é algo meramente simbólico, mas é algo real, é algo palpável. Por mais que às vezes seja em prosa, por mais que às vezes seja em poesia, mas as ações são estritamente sentidas no meio do povo. Não é de admirar então que os profetas vão sofrer nas mãos dos seus ouvintes. Né? Aquilo que ele vai falar vai causar reação, e essa reação não vai contra Deus, vai contra ele mesmo. Eles vão sentir isso na vida deles. Né? O que mais que nós vamos ver em relação a esse movimento profético? Que a palavra profética sempre se dirige, em primeiro lugar, a uma situação histórica. E nessa situação histórica, o profeta está envolvido, ele faz parte dessa situação. Né? E na história dos profetas há muitos acontecimentos que é importante, né? E vai atingir a todos os demais. Né? Os profetas anteriores, que nós já estudamos parte deles, explica por que aconteceu o exílio. Mas os profetas posteriores, né, ou os pré-exílicos, eles vão predizer o exílio. Né? Os profetas que vão estar no exílio, eles vão confortar os exilados. E os profetas que vão estar depois do exílio, eles vão dirigir a restauração do povo que vai vir da Babilônia. É um esquema mais ou menos que nós podemos colocar sem datar, né, as ações da seguinte forma. Nós vamos ter profetas pré-exílicos, profetas no exílio e profetas pós-exílicos. Então, dentro desse movimento dos profetas que nós começaremos então a estudar. Os profetas pré-exílicos. 8º século, Império Assírio. Nós vamos ter Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Nos profetas pré-exílicos, 7º século, que mais ou menos na sua metade do Império Babilônico. Nós vamos ter o profeta Naum, o profeta Abacuque, Sofonias e Jeremias. Esses então são os profetas pré-exílicos. Dentro do exílio nós vamos ter os profetas, que vamos estar agora no 6º século do Império Babilônico e o Império Persa, aonde nós ainda vamos ter Jeremias, vamos ter Obadias, Ezequiel, Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 66, e vamos ter Ageu e Zacarias. Esses vão estar no exílio. Após o exílio, 5º e 4º século, nós vamos ter o Império Persa e o Império Helênico. E dentro do Império Persa e Helênico, então, nós vamos ter Malaquias e Joel.
Então esse é o esquema que nós vamos ter aqui e nós vamos tratar à luz dos nossos próximos estudos. Os israelitas, eles tomaram a vida nas suas próprias mãos. Nós vimos isso já. E eles pretendiam organizar o seu futuro a partir dos seus desejos, das suas visões e dos seus gostos. Mas os profetas vão aparecer nesse período, então vão anunciar que o futuro está nas mãos de Deus. Não é eles que fazem o futuro. Não é Israel que quer fazer o futuro. Quem faz o futuro é Deus. E os profetas então veem o quê? Nessa ação do povo, juízo de Deus, e nessa ação do povo também as misericórdias de Deus que vão acontecer. E esses acontecimentos vão acontecer principalmente aonde? No exílio. Nessa fase do exílio, nós vamos entender a crise que ameaça a própria existência do povo. O que se pode esperar agora desse povo? O povo enfrenta uma crise, então, confiando no quê? Em coisas que eles entendiam e conheciam de Deus, principalmente a aliança de Deus com esse povo. A aliança que Deus fez no Sinai, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Davi e a escolha divina que Deus fez de Israel, de Jerusalém como a cidade santa. Ao povo, então, que acha no passado uma garantia para a sua sobrevivência das crises atuais, em relação a isso, Isaías vai dirigir para esse povo de uma forma diferente, dizendo assim, Isaías 43, verso 18 e 19. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, o que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Não olhe mais e continue olhando para o passado. Olhe agora para o que está acontecendo e pelo que eu vou fazer, diz Deus. É dessa forma que os profetas estão agindo. E conforme Isaías fala, o povo deve fazer o quê? Esperar um agir futuro de Deus. A esperança, nessa época, tem base ainda naquilo que vai acontecer futuramente. Não na recordação simplesmente do passado glorioso, entre aspas, desse povo. Por isso, os profetas, conforme os profetas, as coisas antigas que proporcionavam certeza e segurança passaram, ficaram para trás. O que importa agora para o povo de Deus, e aí entra o movimento profético para dizer, é saber que Deus fará coisas novas, coisas inteiramente novas na presença desse povo. Jeremias capítulo 1, verso 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para edificares e para plantares. Ou seja, os profetas anunciam o julgamento, abalando todas as falsas seguranças para que o povo possa esperar exclusivamente na novidade que Deus vai trazer para esse povo. E como Deus vai agir diante desse povo quando falamos em futuro? Aqui entram novamente os profetas. Eles aproveitam o passado para descrever o futuro. Haverá o quê? Uma nova Jerusalém, haverá um novo Davi, haverá um novo êxodo, porque esse povo vai voltar do exílio, haverá uma nova conquista da terra, porque eles vão pegar a terra de volta para si, haverá uma nova aliança, Tudo isso serve o quê? Para que Israel olhe sim ao passado, mas com ênfase naquilo que virá de forma agora nova. Dessa forma que Deus então age por meio dos profetas, e nesse período Deus agirá em favor do seu povo, os profetas dizem, mas só depois dele realizar certa obra. Qual a obra que Deus tem por realizar? Aquilo que nós vimos em Jeremias. Hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos para o quê? Arrancares e derribares, destruíres e arruinares. Antes do agir redentor de Deus, deve realizar-se o que então no meio desse povo? Julgamento.
Em oposição ao quê? Aos falsos profetas que estão proclamando paz, paz, quando não há paz. Aos falsos profetas, os profetas também, que são pagos, né? Os profetas que são, como poderia dizer, são profissionais. Os servos de Deus, então, os profetas vocacionados por Deus, anunciam que a época de paz será antecipada pelo julgamento divino sobre essas coisas que estão no meio do povo de Israel. Só depois do julgamento, Deus agirá para salvar o seu povo. Os falsos profetas só querem consolar o povo. Os verdadeiros profetas pretendem ameaçar e consolar. As duas coisas vão estar caminhando junto. Não há como só ficar passando a mão no ego, como muitos querem, como o povo assim deseja. Não é assim o agir de Deus. Se a coisa não está correta, primeiro vem a denúncia, depois vem o juízo, para depois vir o consolo para aqueles que ficam debaixo da graça de Deus. Ou seja, as predições do julgamento devem repreender o povo, mas a salvação vindoura visa a consolá-lo. Então a repreensão vem como julgamento e salvação vem como consolo na vida desse povo. Bem mais então que palavras de consolo, o profeta também traz essa palavra de ameaça. Escuta, vemos aqui, por exemplo, o que Deus diz por meio do profeta Oséias acerca de Efraim. Lembrando que Efraim é o reino do norte na divisão, que seria Israel. Olha o que ele diz: porque para Efraim, ou para Israel, serei como leão, e como leãozinho para a casa de Judá, os dois reinos. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei e não haverá quem livre. Ou seja, primeiro, juízo, que Deus está anunciando na vida do seu povo. Alguns estão esperando o dia do Senhor, mas naquele dia o Senhor virá em pessoa não para salvar, mas para castigar. É nesse caso que nós estamos falando aqui. Então nós vamos ter o dia do Senhor também trazendo uma ameaça a esse povo. Só depois do juízo de Deus, então, depois que começar o exílio, é que os profetas vão falar ao povo aflito agora, as palavras de consolo e menos de ameaça. É lá no exílio que nós vamos ver consolo. É lá no exílio que nós vamos ver o diminuir da ameaça. A ameaça vem para que esse povo não precise passar pelo exílio. Mas esse povo é teimoso. Esse povo quer apenas massagear o seu ego. Quer só coisas que são exclusivas para si próprio. E não a Deus. Deus está sendo colocado de lado. Então os profetas anunciam o juízo de Deus sobre a vida desse povo. Esse povo recebe o juízo, o exílio vem? Sim. E depois do exílio o que acontece? Então lá no exílio Deus vai começar a dar consolo a esse povo, porque esse povo agora está aflito. É no exílio então que o consolo vai acontecer. De muitas maneiras então o povo agora, os profetas agora consolam um povo abatido. Começando no exílio, e depois nós vamos ver isso nos outros profetas, ou os profetas pós-exílico, que ainda, esse povo ainda vai estar abatido e eles vão estar assim auxiliando esse povo. Isaías 40, verso 2, um exemplo. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de seu combate, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Esse é uma fala de consolo que os profetas também trazem. Mas quando? Depois do juízo, no exílio, e agora pós-exílio também. Todos os profetas então vão manifestar um intuito duplo, conforme a necessidade do povo: ameaça ou consolo. As duas coisas podem estar presentes na boca do profeta. E todos vão afirmar também ao povo que a única esperança está
no agir futuro de Deus. Não no agir humano, mas no agir futuro de Deus. Este é um pequeno resumo que eu queria deixar hoje aqui sobre o que nós vamos estudar a partir de agora. Semana que vem nós vamos falar sobre os profetas pré-exílio. Entendendo tudo isso que nós falamos aqui de forma geral sobre os profetas. Espero que você tenha compreendido um pouco sobre essa questão. E semana que vem, então, nós vamos entrar em alguns detalhes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude e nos fortaleça para entendermos a sua palavra.